Eu vou pronunciar os mantras que nós pronunciamos todas as vezes, né? Isso é uma tradição dos Vaishnavas, invocar a presença de seus mestres e gurus, todo o parampará de toda a sucessão discipular, para que possamos servir a Krishna de maneira correta, numa corrente de serviço devocional. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Prananami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vamos começar a aula sobre o capítulo 16. No capítulo 15, que nós terminamos a semana passada, Krishna descreveu a conclusão do que está sendo explicado no Bhagavad Gita, ou seja, que a rendição Sharanagati a Deus é o passo fundamental e que ela vai acontecer no momento em que nós nos engajarmos, nós começarmos a agir servindo ao Absoluto. O capítulo 15 fala sobre o serviço devocional amoroso. Krishna termina dizendo isso a Arjuna. Ele vai dizer: a você, meu querido Arjuna, eu revelei a verdade. Eu expliquei. O processo principia com aqueles que se rendem a Deus, sem dúvida alguma, sem duvidar mais da sua existência e da perfeição do conhecimento sagrado, e que se ocupam no serviço devocional ao Supremo, a Krishna. Então nós vamos aos poucos entender, hoje nós vamos falar sobre esse serviço devocional. Krishna diz: esta é a parte mais confidencial das escrituras védicas. Vamos ler aqui novamente o final do capítulo 15 para retomar a aula. Ele vai dizer no verso 19, aqui eu estou lendo da tradução do Tesouro Oculto do Doce Absoluto de Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Ó Bharata, aquele que está livre da ilusão e me conhece como a pessoa suprema, dotada de forma eterna, todo consciente e pleno de êxtase, é o conhecedor perfeito do puro teísmo, da pura religião, da reconexão com Deus. Este que me adora de todos os modos, nas relações espirituais de tranquilidade, servidão, amizade, paternidade e na relação de consorte, na relação amorosa. Este é capaz de se render a mim. Ó Arjuna de coração puro, diz Krishna, concluindo o 15º capítulo. Assim, eu expliquei a você este mais oculto tesouro de todas as escrituras. Compreendendo este conhecimento em seus corações, as pessoas de refinada inteligência alcançam a perfeição de seus esforços. Agora, Krishna vai continuar falando sobre as diferentes naturezas dos seres vivos. Existem duas naturezas, dois comportamentos básicos dentro da realidade material. O comportamento, digamos assim, Shura, divino, e o comportamento Ashura, não divino. Aqueles que se rendem a Deus e servem ao Supremo, obedecendo a sequência ética proposta nos Vedas, nós já falamos sobre isso. Em primeiro lugar está o serviço a Deus, depois o serviço ao samsara, ao universo, o serviço aos semideuses, não é? O serviço à natureza, o serviço à civilização, à sociedade e, por último, o serviço à família, o serviço ao próximo e, por último, a ideia de servir a si mesmo. Aqueles que alcançam, na prática,
este comportamento são pessoas que estão já em sintonia divina, que estão agindo de forma adequada em relação a Deus. Aqueles que se colocam em primeiro lugar não são capazes de se posicionarem nesta qualidade divina da existência, o serviço a Krishna. Eu sempre falo de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que entrou em Nitya Lila um ano atrás, aproximadamente, dia 21 desse mês, será o desaparecimento de Srila Gurudeva. Nós vamos fazer uma aula sobre ele. Eu vou fazer uma aula especial na internet sobre ele. E outra coisa que é necessário dizer é que amanhã é o aparecimento de Srimati Radharani. Hoje é o aparecimento de Lalita Devi. E também, coincidentemente, o dia em que eu tomei Diksha. A cerimônia de iniciação espiritual foi recebida por este humilde servo de Gurudeva, dos lábios de lótus, das palavras perfeitas, não é? Da perfeição da boca transcendental de meu Gurudeva, Om Vishnupada Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. Não é? Muito bem, então hoje é um dia muito especial para mim. Hoje é o dia em que eu nasci novamente sob a misericórdia do meu Guru Maharaj. Então, na verdade, hoje é o meu aniversário. E é um dia muito auspicioso, pois cai no aparecimento de Lalita Devi. Todas as almas transcendentais servem o casal divino sob a guia de Lalita Devi. Então, Lalita é uma das expansões principais de Radharani. Eu imagino que muitos de vocês ainda não compreendam nem quem é Srimati Radhika. Então, como amanhã é o seu aparecimento, eu proponho também que amanhã haja uma aula sobre Radharani, se possível. Vou ver se nós conseguimos nos conectar pelo menos uma meia hora amanhã para glorificar Srimati Radhika, através do grupo do Bhagavad Gita. Então, eu peço a vocês que ouçam com atenção. Krishna existe eternamente, ele é o não nascido, ele é a forma transcendental do Absoluto. Sua potência de êxtase interna, o prazer de Deus, o amor de Deus, se manifesta simultaneamente, né, igual e diferente dele. Em presença de igualdade e diferenças divinas, a diferença prevalece, e assim Krishna e Radha são eternamente um e eternamente separados. Desta maneira eles podem viver as relações do amor transcendental, pois se eles estivessem presentes num único corpo transcendental, a relação seria interna e não manifesta. Portanto, a potência masculina do Absoluto e a potência feminina do Absoluto possuem dois distintos, eternamente unos e eternamente separados corpos transcendentais. Da mesma maneira, os aspectos de Srimati Radhika se manifestam simultaneamente, iguais e diferentes a ela. A inteligência, a forma, a misericórdia, a beleza, várias características da potência original de Deus se manifestam externamente a ela e, pelo mesmo princípio de igualdade e diferenças divinas, ela se relaciona com estas suas expansões. Uma das expansões principais de Srimati Radhika é Lalita Devi. Ela é aquela que organiza o serviço transcendental das almas liberadas, das almas eternamente liberadas, aquelas que constitucionalmente são parte do séquito, né, e do corpo do Absoluto, ou do corpo de Krishna, ou do corpo de Srimati Radhika, são expansões de Deus, ou aquelas que, diferentemente,
como nós, atingem a perfeição e alcançam o mundo espiritual. A Lalita Devi é esta expansão proeminente de Srimati Radhika, que organiza e, de certa maneira, sanciona os diferentes níveis de serviço e de relação transcendental que as almas, uma vez que assumem a sua swarupa, a sua forma espiritual eterna, vão ter com o divino casal. Muito bem, hoje é seu divino aparecimento. Então eu oro aos pés do meu Gurudeva, para que ele possa orar para Lalita Devi, pois eu não sou digno, pedindo a ela que interceda por mim e por todos vocês. Nós somos extremamente pequenos aqui, mas a nossa esperança, a nossa avidez espiritual, a nossa vontade de alcançarmos os pés de lótus de Radha Krishna e o serviço de Lalita Devi ou de Rupa Manjari, que são na linha da nossa sucessão discipular, as expansões de Radharani que estão distribuindo a misericórdia através do nosso Guru Parampara, através dos mestres perfeitos da nossa sucessão Vaishnava. A eles todos eu oro por misericórdia, pedindo por mim e também por vocês, apesar de que o meu pedido nada vale, pois eu sou aqui uma alma condicionada e caída. Então amanhã nós vamos falar mais sobre Srimati Radharani. Hoje eu vou continuar nesse momento com a leitura do 16º capítulo do Bhagavad Gita. Muito bem. O Senhor Supremo, no primeiro verso do 16º capítulo, diz a Arjuna: vou enunciar agora as qualidades de uma pessoa nascida com a natureza divina. Destemor, bondade no coração, absorção no autoconhecimento, generosidade, controle dos sentidos, sacrifício, estudo dos Vedas, austeridade, sinceridade, não violência, veracidade, estar livre da ira, desapego do mundano, tranquilidade, não ter o hábito de buscar os defeitos alheios, compaixão, estar livre de cobiça, gentileza, modéstia, firmeza, vigor, perdão, paciência, pureza e ausência de malícia e egoísmo. Portanto, Krishna aqui define o sadhu, ele define o santo, ele define as pessoas que nascem já maduras espiritualmente, num nível de natureza divina. Destemor, purificação da própria existência. Cultivo do conhecimento espiritual. Caridade, autocontrole, execução de sacrifícios. Estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência. Veracidade, estar livre de ira. Renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos. Compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, Arjuna, existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. Muito bem. Vamos agora analisar isso passo a passo. Destemor. O destemor nada tem a ver com a inconsequência. Não é destemido alguém que caminha na exígua sacada de um terraço, brincando de equilibrista quando não possui as capacidades e a técnica de um equilibrista de verdade. Não é considerado destemido, mas inconsequente, aquele que enfrentaria de peito desarmado um exército feroz, de peito aberto e sem nenhuma proteção,
alguém que possui muito mais força do que si. Isso seria arrogância, tolice, incompreensão dos próprios limites físicos. O destemor de que estamos falando aqui deve ser algo inteligente e divino, aliado aos outros adjetivos que estão elencados aqui. Nós vemos mais abaixo a compaixão. Aquele que é somente destemido e não tem compaixão de ninguém, por exemplo, pode veementemente pregar a consciência de Krishna, explicar os Vedas com arrogância. E, na verdade, afastar interessados com a sua falta de compaixão. De nada adianta sermos destemidos se não somos compassivos. As qualidades descritas por Krishna neste verso, elas são intercomunicantes. Você não pode escolhê-las, porque algumas você já tem e acha que elas sejam favoráveis, e descartar outras de maneira inconsequente. Muito menos nós devemos achar que nós já possuímos estas qualidades. Nós devemos procurar melhorar estas qualidades em nós, olhando para o comportamento daqueles que alcançaram a perfeição, como os mestres Vaishnavas, como Srila Gurudeva, como Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Nós devemos olhar para a compaixão daqueles que têm mais compaixão do que nós e nos perguntar, eu me comporto dessa maneira? Eu sou capaz de controlar certos aspectos, de enxergar aonde o próximo está errando e de tentar ajudá-lo com sinceridade? Bondade no coração, absorção no autoconhecimento, cultivo de conhecimento espiritual. Há uma versão diferente para esta palavra em sânscrito. O que nós entendemos por autoconhecimento? O conhecimento do que é a sua consciência. Então, esses dias eu estava conversando com um novo interessado da literatura védica, que ainda não faz parte do nosso grupo, e ele dizia, eu preciso entender quem eu sou. Não é? E as pessoas imaginam que elas sejam, existe um mantra de Kali Yuga, da New Age, bastante engraçado, que diz eu sou. Né? Ele indiretamente, filosoficamente induz a pensarmos que nós somos o centro de tudo. Eu sou aquilo que pronuncia, né, tanto o eu, né, aquele que é a personalidade original, tanto aquele que pronuncia o verbo ser, ou seja, a existência eterna. Sim, nós somos indivíduos eternos, individualidades eternas, mas nós não somos o centro desta manifestação. Cuidado com a espiritualidade que é transmitida online, com a espiritualidade que é transmitida pelas pessoas que seguem a moda da espiritualidade. Essa moda nasceu 5.000 anos atrás com a partida de Krishna deste mundo material. Então, há coisas que são muito tradicionais, mas na verdade não têm valor, pois elas estão cheias de erro. Já expliquei várias vezes, se você tirar uma engrenagem do relógio da parede, mais cedo ou mais tarde ele não vai mais bater as horas. Não é possível retirar as peças perfeitas do conhecimento védico e esperar que nós cheguemos ao mesmo resultado. Vamos continuar falando sobre este mantra. Portanto, o autoconhecimento é a consciência de que nós somos Krishnadas. O meu nome espiritual é Krishnadas, servo de Krishna, servo eterno de Krishna, servo transcendental amoroso, poderiam traduzir alguns, pois sabendo que muitas pessoas não compreenderiam a palavra servo de Deus, grandes
acharyas, grandes mestres, traduzem como servos amorosos, servos transcendentais amorosos. Porque a entidade viva, ainda em fase demoníaca, rejeita a ideia de servir alguém que não seja a si mesma. Eu vou servir a Deus, né? Já falamos sobre isso. Então, este autoconhecimento significa saber que, na verdade, nós existimos para dar amor a Deus. Ele irradia de maneira avassaladora toda a sua beleza, todo a sua força, todo o seu conhecimento, não é? Toda a sua riqueza, toda a sua glória e todo o seu autocontrole sobre nós. Já acontece isso. Não é? Deus é aquele que já nos ama de maneira infinita e incalculável. Nós temos que nos tornar dignos desse amor gigantesco e nos erguermos à capacidade de nos tornarmos um dia servos dos servos, dos servos, dos servos de Krishna. Como nós já explicamos. Esse é autoconhecimento. Aqueles que acham que vão se trancar num quarto e meditar e descobrir que eles são o eu sou, o seu são, estão simplesmente se enganando, pois nenhuma frase como essa poderá nos tirar dos grilhões da máquina da realidade material e nos fazer parar de nascer e morrer. Mas sim, o serviço sincero a Deus. Muito bem. Krishna fala aqui também em sinceridade, nós várias vezes explicamos a sinceridade. Nós devemos nos perguntar diante das nossas ações se nós estamos sendo sinceros, ou seja, se nós estamos buscando a verdade ou acomodar os nossos desejos pessoais. Então, tranquilidade, ter o hábito de não buscar defeitos nos outros. Gurudeva disse, as almas autorrealizadas são aquelas que só enxergam defeitos em si. Como é que isso funciona? Nós devemos saber que nós somos capazes de viver qualquer papel dentro da realidade material. A alma pode receber qualquer corpo dentro do tempo e do espaço. Portanto, os defeitos que eu vejo no meu amigo, os defeitos que eu vejo no meu irmão, no meu companheiro, na esposa, no marido, são defeitos meus. São defeitos inerentes à vida material. Então é melhor que eu pergunte a mim mesmo, eu estou livre desse tipo de comportamento? Eu sou realmente melhor do que essa pessoa? Se eu tivesse no seu lugar, eu agiria desta maneira? Como um jovem no mundo eu agiria como este jovem age na minha frente, na idade dele? Quais são os princípios básicos que eu tenho ou que eu não tenho? Diante do espelho do mundo, nós devemos buscar isso, como nós já explicamos em outra vez. Portanto, quando nós estamos diante de alguém, nós temos que verificar se essa pessoa, né, se este Vaishnava, se esse devoto, possui estas características que Krishna está explicando. Tranquilidade não significa que uma pessoa não se emocione, não significa que uma pessoa não esteja viva. Não é? Nós já falamos também sobre isso. Vamos ver agora as qualidades negativas. Krishna vai dizer a Arjuna, Parth, estas são as qualidades de uma pessoa nascida com a natureza demoníaca. 2 pontos. Orgulho, presunção, egoísmo, ira, crueldade e ignorância. Então, eu estava meditando esta semana sobre os mapas astrais, que muitos de vocês já fizeram com o nosso astrólogo, não é? E sobre o significado desta alegoria que é a vida humana. Um dos alunos esteve aqui essa semana para conversar comigo sobre isso. E ficou claro, durante a nossa conversa, algo que
é explicado, inclusive pela literatura ocidental. Quando nós assistimos um filme, não é? Ou quando nós escrevemos um livro, os personagens do filme têm algum valor interno. Se morre o mocinho, que era o representante da coragem, a coragem desaparece da mente do espectador. Não é? Ela foi assassinada pela violência, que era outro personagem. Não é? Várias vezes explicamos isso nestas aulas. A nossa relação com as pessoas também está representando uma ligação, um espelho da nossa relação com quem? Os astrólogos explicam que as pessoas são planetas. São representantes dos planetas. Portanto, se eu estou diante da minha mãe, ela é a própria lua manifestada na Terra. Se eu estou diante do meu pai, ele é o próprio sol manifestado na minha vida. As figuras maternas, as figuras paternas representam para mim a minha relação com o sol e com a lua. Quando eu estou diante de um mestre, eu estou diante de Júpiter, eu estou diante de Brihaspati, do guru cósmico. Talvez não seja fácil entender isso, eu vou explicar com calma nos próximos minutos. Por favor, ouçam com carinho. Animais, vegetais, personalidades, profissões dependem de bênçãos planetárias, estão conectados em fontes de energia. Nós já falamos que os nossos diferentes chakras estão conectados em diferentes planetas, que os planetas são presididos por personalidades que os Vedas chamam de devas, não é? As personificações divinas dentro da matéria dos semideuses. Nós já explicamos que os semideuses são almas como as nossas, empoderadas por Krishna para ocupar diferentes níveis kármicos por conta de suas ações passadas dentro do universo material. O que significa nascer com a lua ou com o ascendente em peixes, ou com a lua em Capricórnio, ou no signo de Gêmeos? Significa que o Sol estava em Gêmeos, na casa de Gêmeos, no momento do nascimento destas pessoas, de tal pessoa, de tal nativo, como dizem os astrólogos. Características que foram divididas dentro do cosmos. O cosmos possui norte, sul, leste, oeste, 10 direções básicas, determinadas pela posição do próprio Brahma. Quando dentro da primeira estrela, da primeira possante estrela da realidade material, o Brahma se manifesta, o Brahma é o único ser que nasce sem pai e sem mãe, é o único ser autógeno, de certa maneira, ele está conectado às orações, ao caule que brota do umbigo de lótus do próprio Vishnu. Nós já explicamos isso em aulas passadas, não é? O corpo transcendental de Deus, em meditação dentro do universo material, pronuncia bênçãos que formam algo parecido com um DNA. Este DNA é o caule da primeira flor, da primeira realidade, da primeira estrela que se abre no ponto mais alto do universo material e que dá a luz, que dá, na verdade, a prakasha, perdoem, estou traduzindo uma palavra e outra do sânscrito e seria muito complicado explicar isso. Esqueçam essas duas expressões que eu disse agora. Essa estrela manifesta no seu âmago o Brahma, o projetista desse universo material. Este Brahma vai olhar para a realidade material, ele vai virar a sua cabeça semidivina, ele é um semideus, ele existe composto por matéria sutil. Digamos assim, hoje em dia está na moda falar em matéria quântica. Digamos que o Brahma, usando uma palavra
que a New Age rouba da física, digamos que o Brahma seja um ser quântico. Peço que vocês não usem isso no dia a dia, eu estou só tentando simplificar agora. Não são as palavras que os Vaishnavas utilizariam. O Brahma tem um corpo sutil que se move no espaço. Ele olha para frente, ele olha para a sua direita, ele olha para trás, ele olha para a sua esquerda, e norte, sul, leste, oeste se posicionam dentro do universo material. Dentro deste universo material, as faixas, as zonas específicas da realidade vão receber diferentes bênçãos do próprio Krishna. Segundo os Vedas, do lado externo do universo material, o universo está apoiado numa joia espiritual. Esta joia espiritual, assim como um diamante, possui facetas, possui faces. As radiações diferentes de cada face desta joia transcendental, que fica para fora do universo material, vão dividir o cosmos em faixas de diferentes tipos de bênção. Então, para o alto, para o centro deste faixo de bênção, de energia, de Shakti, que vem deste diamante espiritual colocado embaixo do universo material, isso vocês talvez não tenham ouvido falar, faz parte do conhecimento do Vedanga Jyotish, a astrologia. Não é? Neste faixo de luz, nesse faixo de bênção, vai se manifestar, nesse faixo de Shakti divina, vai se manifestar Satyaloka, o Brahma Loka, a primeira possante estrela da realidade material. Nos diferentes faixos desta energia, desta potência, diferentes planetas, diferentes níveis galácticos vão existir. Essas diferentes faixas da realidade possuem diferentes níveis de bênção e vão ajudar a produzir os mundos materiais, como a Terra, o plano terrestre. Então, este mundo material vai existir recebendo energia dos planetas, das realidades que vão se formar nestas zonas específicas do cosmos, com diferentes capacidades, com diferentes potências. Então, sabemos, por conta da literatura védica, que a Lua é responsável pela mente dos seres humanos. Sabemos que o Sol é responsável pela saúde corpórea, pela liderança dos seres humanos, pois ele é o líder do nosso sistema de planetas, desta faixa galáctica, cósmica, onde nós estamos inseridos. Saturno é o planeta da cobrança, é o planeta do karma. Portanto, quando nós encontramos na matéria professores, sábios, mestres, gurus, nós estamos encontrando pessoas que recebem de Júpiter fortes bênçãos. Júpiter está abençoando a mente de um grande matemático, abençoando a mente de um professor de biologia, abençoando a inteligência de um espiritualista, abençoando a vida de um Vaishnava. Júpiter está posicionado no mapa astrológico de tais pessoas de maneira forte e favorável. Portanto, elas recebem muita energia de Júpiter. Portanto, elas agem sob o comando de Júpiter, Brihaspati, em sânscrito, o guru dos semideuses, a personalidade que rege Júpiter, está irradiando no cosmos como uma estrela, como um planeta, as energias do conhecimento. O karma de determinada pessoa, propício a receber as bênçãos de Júpiter, vai manifestar ações de professor, de mestre, de sábio. Portanto, quando uma pessoa cruza na rua com um professor, ela está cruzando com um raio de energia de Júpiter. Dá para entender?
Quando uma pessoa está diante da própria mãe, que representa a lua e a irradiação benéfica da purificação, do nutrimento, o que a lua faz, segundo os Vedas? Já explicamos isso na aula passada. As plantas crescem durante a noite. Quando nós acordamos de dia, a flor está desabrochada. Então, a natureza física é nutrida pela lua. Quem é que nutre o corpo do filho? Mesmo depois de que ele já nasceu, quem cozinha para o filho? Desta maneira, um ser humano tem uma boa lua, tendo uma mãe nutritiva. Estamos compreendendo? Portanto, nós estávamos comentando o 4º verso do Bhagavad Gita. A maneira como nós nos comportamos traduz estas bênçãos astrológicas no nosso dia a dia. Mas o que elas são? Por que Júpiter está bravo com alguém? Porque alguém tem uma boa lua, mesmo tendo Júpiter bravo consigo. Vamos traduzir isso num nível comportamental. Vou tomar como exemplo alguns mapas que nós já realizamos e compará-lo ao comportamento de tais pessoas, eu não vou dizer o nome, obviamente, de ninguém, para que nós possamos entender o que realmente significa a astrologia em relação a Krishna. Quando nós fazemos um mapa, nós vamos entender a astrologia em relação a nós. O que eu posso fazer? Onde eu tenho bênçãos? Quais são os perigos? Que pontos de saúde eu preciso cuidar? Aonde não está claro para mim o que eu posso fazer? Como está sendo atrapalhado o meu desenvolvimento humano? Como ele está sendo facilitado? Essa é a nossa percepção. Mas quando nós temos relação com Deus, não é? Nós vamos ter... o que os Vaishnavas revelam? Eu repito isso. Talvez poucos de vocês já tenham focalizado isso. O que o Guru revela? A sua relação direta com Deus. A primeira dimensão, a linha reta. A primeira dimensão de relação. Sambandha Gyan. Gyan, em sânscrito, significa conhecimento. Hoje me perguntaram o que significa um dos nomes do meu Guru Maharaj. O Vijay Krishna me perguntou o que significa Vijnana. Gurudeva é Bhakti Vijnana. Bhakti significa devoção perfeita, pura a Deus, né? Como vocês já sabem, nós estamos estudando. Bhakti Vijnana, o que significa? Jnana significa conhecimento. Vijnana significa conhecimento interiorizado, realizado. Vijnana. No Vi, Jnana entra dentro do corpo. Vijnana. É o som dessa realização interna. Então, Bhakti Vijnana significa aquele que tem conhecimento realizado sobre a devoção por Deus. Este é o título que meu Guru Maharaj recebeu de Param Gurudeva. A palavra Param significa super em sânscrito. O meu super guru condecorou Gurudeva quando ele tomou o sannyasi com este título, pois ele percebeu em Gurudeva a qualidade da realização espiritual do conhecimento védico. Muito bem. Nós estamos agora tentando realizar o Bhagavad Gita. E vamos voltar ao assunto. No teatro do doce absoluto, a mãe representa a lua, o pai representa o sol, os irmãos têm um significado, os amigos têm outro significado, os vizinhos também têm outro significado, não é? Os planetas estão na origem destes significados aqui dentro. Na mente universal, nós somos personagens de uma mente universal, não é? Nós estamos dentro do sonho do Senhor Vishnu.
tentando acordar a nós mesmos e autorrealizar nossa forma espiritual. Então nós vamos adquirindo consciência passo a passo. Minha mãe significa lua, tal pessoa significa Mercúrio, outra pessoa significa Marte. Mas o que é que a Lua, Marte e Mercúrio significam? O que significa o Sol? Se eu traço uma linha entre eu e a Lua, se eu traço uma linha entre eu e Júpiter, se eu traço uma linha entre eu e Vênus, se eu traço uma linha entre eu e Queto, uma linha entre eu e Rahu, aonde estas linhas todas vão aterrissar, onde elas vão dar, onde elas vão se cruzar? Em Krishna. Como um diamante, Krishna é o pivô da realidade absoluta. Está descrito assim no Brahma Samhita. Então, minha relação com os planetas, na verdade, não passa de um pré-anúncio da minha relação com Krishna. Num lugar onde eu estou separado de Deus, eu recebo bênçãos indiretas dos semideuses, que na verdade são irradiadas pelo Supremo. Portanto, se Júpiter está bravo comigo, Krishna está me dizendo: você não sabe aprender dos mestres. Você não sabe se ajoelhar diante daqueles que têm conhecimento. Se eu não tenho uma boa relação com minha mãe ou com meu pai, Krishna está dizendo: para chegar até a mim, resolva o enigma da sua família. Por que seu pai é negativo? Por que sua mãe se comportou de tal maneira? O que é que a sua alma fez para receber dentro do infinito, dentro do cosmos material, a posição onde você nasceu? Nós falamos já que os planetas irradiam as gunas. Portanto, o que há na sequência, não é? Há o meu corpo e as minhas emoções. As gunas controlando as emoções. Os planetas positivos e negativos irradiando as gunas, não é? O cosmos e os raios dessa joia transcendental irradiando as energias para os planetas. Ananta Shesha, o trono de Krishna, a serpente de milhões de cabeças, né? A serpente de ouro que segura os universos sobre seus capelos e os faz orbitar de maneira geométrica e perfeita ao redor do Mahavishnu, apoiando o Mahavishnu. O Mahavishnu é uma expansão de Sankarshan. Sankarshan é uma expansão de Balarama. Balarama, a primeira expansão de Shri Krishna. Eis a linha reta. Eis Sambandha Gyan. Que na matéria nos toca quando a mãe nos toca, quando o pai nos chama, quando o amigo nos telefona, quando o guru fala, principalmente. Esse teatro é composto em várias cenas. E é isso que as pessoas às vezes não percebem. O valor das pessoas se transforma através do conhecimento. Uma mãe que possui conhecimento devocional tem um valor diferente de uma que ainda não possui. Isso tudo varia de acordo com as tais cenas, com os atos desta interminável peça, a vida. Este drama, esta comédia que nós vivemos cotidianamente, tem valores mutantes. Sábio é aquele que consegue enxergar o valor absoluto ou mais absoluto dos seres. Muito bem, ele é contrário à minha devoção a Deus, mas ele é meu pai. De que maneira eu devo ouvir seus conselhos? Por acaso eu posso permitir que ele atrapalhe minha relação com Krishna? Não. Ele representa o sol.
eu posso também ser grato ao sol, se eu não posso imediatamente louvar meu próprio pai, pois ele é contrário às minhas escolhas vitais. Vou respeitá-lo sem ouvir suas ordens, pois suas ordens me levariam para longe de Krishna. É necessária inteligência, é necessária perspicácia para entender o enigma da realidade. E por que nós estamos falando sobre isso? Nós estamos comentando as qualidades negativas: orgulho, presunção, egoísmo, ira, crueldade e ignorância. Quando eu me relaciono com alguém que convive comigo, quando eu me relaciono com o meu vizinho, quando eu falo, quando eu ajo na realidade, se eu estou emanando crítica, se eu estou emanando intolerância, se eu estou emanando raiva, né? A gente sente isso. Nós entramos às vezes numa sala onde duas pessoas discutiram e não discutiram na nossa frente. Há uma radiação do ódio, do desacordo pelo ar e nós podemos cortá-la com a faca. O que é que eu estou irradiando no meu dia a dia? Como eu estou organizando a minha relação com Deus, que agora se manifesta no teatro do cosmos? Eu sou capaz de arrumar meu quarto? Eu sou capaz de organizar meu tempo para servir a Deus? Eu sou capaz de perdoar as pessoas que têm menos inteligência do que eu, ou de parar de invejar aquelas que têm mais inteligência do que eu, cena após cena? Eu vou repetir, cena após cena dentro do teatro. Eu consigo honrar minha mãe cena após cena, ou só 5 minutos depois da aula do Bhagavad Gita? Eu consigo perceber que tais pessoas me ajudaram a compreender algo, meus professores, mesmo quando eles se irritam comigo na sala de aula. Os adolescentes eles têm o direito de descrever aos pais os erros dos professores que estão ensinando eles a falar e a tirar os dedos do nariz. Me perdoem a metáfora. Esse respeito pelo próximo, obviamente que deve ser inteligente, né? Mas não deve estar abaixo do nível de gratidão que nós devemos a cada uma das pessoas com quem nós nos comunicamos. Sem esquecer, tem gente que vai fazer disso algo fanático, não é? E vai dizer, então eu preciso obedecer ao que o meu vizinho está dizendo, eu preciso obedecer o que a minha ex-mulher está mandando, porque o meu respeito... existe um parâmetro, Krishna descreve várias qualidades positivas e várias qualidades negativas, elas são simultâneas, nós precisamos usar inteligência e perspicácia para ver o quê? Vamos voltar no tempo aos primeiros capítulos do Gita, como é que eu escolho o que eu faço? Escolhendo aquilo que me aproxima de Krishna. E como é que eu sei se essa escolha está sendo justa e honesta? Quando eu estou sendo sincero, estou buscando agradar a Deus e dizer a verdade sem tentar calcular o meu benefício próximo. Mas qual é o perigo desse aspecto? Qual é o outro fanatismo que se instaura nisso? A falta de compaixão. Se eu disser a verdade de maneira veemente, eu caio novamente na arrogância. Quem é que está me escutando? Eu posso proclamar verdades extremamente elevadas diante de pessoas que não têm a capacidade de escutá-las? Eu estou sendo humilde, compassivo ou arrogante? Todos estes botões, como na mesa de um mixer, como num aparelho de som daqueles antigos que tinham aqueles pequenos botões de equalização, como num programa que simula estes aparelhos dentro do computador. O Photoshop tem qualidade da cor, nitidez, brilho, sombras, altura, largura da imagem, pixels.
Tudo isso precisa ser visto para analisarmos uma fotografia. Quanto precisamos considerar e ver para analisar a vida, para buscar a perfeição? Por isso a palavra dos Vaishnavas é tão importante. Por isso nós temos que dançar de maneira adequada a educação mundana, no trabalho, na família, e descobrir que dança ainda mais sofisticada nós vamos fazer diante daqueles que têm conhecimento sobre Krishna, daqueles que têm conhecimento, daqueles que são Vijnana, daqueles que têm conhecimento revelado sobre Deus, realizado. Orgulho, presunção, egoísmo, ira, crueldade, ignorância. O que você emana no seu dia a dia? Quantas vezes você sente ira? Quantas vezes você irradia mal-estar para as pessoas que vivem com você? Impaciência, presunção, orgulho, crueldade. É bom que tal pessoa erre, porque assim ela aprende. Ignorância. Quantas vezes nós ensinamos o que a gente ainda não sabe? Peço a vocês todos que perdoem sucessivamente os erros que eu possa vir a colocar dentro destas aulas do Gita. Aquilo que há de conhecimento, eu consegui entender dos Vaishnavas, vem de Gurudeva. Aquilo que está errado, vem da minha ignorância, das sombras no meu coração. São minha responsabilidade. Estou tentando aprender. Me desculpem. Uma de vocês me sugeriu que, na verdade, ela queria me ajudar e eu disse que talvez seria uma bela ajuda me ajudar a colocar por escrito estas aulas. Krishna fala do serviço devocional a Ele. Nós começamos fazendo alguma coisa para ajudar a difusão do conhecimento védico, não é? Gurudeva dizia, aqueles de vocês que vêm aqui e me doam uma quantia em dinheiro, aqueles de vocês que vêm aqui e me ajudam a distribuir livros, aqueles de vocês que vêm aqui e me ajudam a traduzir o que eu estou falando, aqueles de vocês que vêm aqui e me ajudam a cozinhar o que a gente cozinha para distribuir às pessoas que necessitam da prachada, da misericórdia em forma de alimento no templo. Tudo isso é o serviço que nós prestamos a Krishna. Esse serviço não é algo fictício, algo que fica na nossa cabeça. Eu estou servindo a Deus. Como? Sim, durante esse serviço, estas qualidades negativas vão se manifestar. Orgulho, presunção, egoísmo, ira, crueldade, ignorância. Não existe anarta, não existe sombra dentro do coração. Sombras no coração, na verdade, são sombras projetadas pela posição dos planetas em relação aos nossos chakras. A radiação que emana da Shakti divina, que entra no universo através das joias sobre a coroa da Ananta Shesha, que segura o universo, irradia nos planetas, neles se reflete e causa um sucessivo nível de espelhamento dentro dos nossos chakras. Por conta dos nossos defeitos, das nossas ações passadas, a posição, a conformação desses chakras é mais ou menos perfeita e há mais ou menos sombras dentro de nós. Estas sombras são penetradas pelos pensamentos e pelas radiações negativas do cosmos. Por conta destas sombras, durante o serviço devocional, nós vamos manifestar estas questões, né, que nós estamos lendo aqui com Krishna. Orgulho, presunção, egoísmo, ira, crueldade e ignorância. Mas por meio de enxergar aqueles que estão brilhando dentro das qualidades divinas, como os Vaishnavas realizados, como Srila Gurudeva, nós vamos começar a comparar as ações deles com as nossas. Como é que ele age diante desse obstáculo? Eu, diante disso, fico irritado e quero bater em todo mundo. Mas como é que o Vaishnava age? Olha, ele sorriu diante de uma adversidade. Ele ficou sério, ele não achou bom diante desta outra. Mas ele respondeu com esta frase. Ele sugeriu esta ação. Eu jamais teria pensado dessa maneira. Assim nós vamos mexendo
nos chakras. Nós vamos mexendo na consciência através das nossas ações. E nós vamos retirando orgulho, presunção, egoísmo, ira, crueldade e ignorância. Há muitas pessoas... O que é, na verdade, o fanatismo? O fanatismo é um ideal de egoísmo. Nós já explicamos isso. E eu já sei, eu tenho o bilhete premiado, eu sei quem é Krishna, ninguém pode me deter. Eu determino quem está certo, quem está errado. Eu corrijo meus mestres. Oh, o grande perigo dentro da vida devocional. Eu olho para aqueles que estão me ensinando e elenco seus defeitos. Como é que nós podemos ajudar alguém que está em processo conosco? Nós vamos servi-los. Um aluno, um discípulo, sugere da seguinte maneira: não seria mais adequado organizarmos tal aspecto do nosso serviço assim? A pessoa humilde jamais diz, você está errado. Onde já se viu você falar dessa maneira? Essa é a etiqueta, essa é a ética. Nós vamos dançar para poder servir. Se no nosso coração existe algo mais claro por conta da posição das nossas estrelas, nós vamos usar este brilho, esta clareza, a serviço. Nós vamos colocá-la nas mãos de quem pode precisar delas com doçura e diplomacia. Essa diplomacia limpa o nosso aspecto, a nossa sombra. A sombra do outro, que possui tal defeito que nós podemos enxergar, diz respeito a ele. Os mestres são aqueles que ensinam através do exemplo, e os perfeitos discípulos aprendem através do exemplo e dão exemplo. Através do que aprenderam. Através do que aprendem com os mestres. Então, às vezes por ignorância nós fazemos coisas inapropriadas. Nós vamos corrigir quem tem muito mais conhecimento do que nós acontece. Dentro da vida devocional, isso é uma dos degraus, dos perigos. Mas como eu estou dizendo, a peça de teatro ela tem muitas cenas. Quando nós estamos na terceira, quarta cena da vida devocional, nós começamos a olhar para o público, olhar para o palco e dizer, nossa, eu moro aqui em cima. Eu moro em cima do palco. E nós começamos a olhar para os contra-regras, para o diretor, para o produtor, para aquele que está encarregado de trazer a água, para o rapaz que abre e fecha a cortina, e nós vamos começar a dizer, ele está errado, ele também está errado, ele não segue este mantra, ele não segue aquele mantra, eu estou seguindo. Uma coisa é a peça nos seus primeiros 30 minutos, nos seus primeiros 2 anos, nos seus primeiros 4 anos, nos seus primeiros 5 anos. Outra coisa é a peça há 10 anos acontecendo, há 20 anos acontecendo, há várias vidas acontecendo. Portanto, todo cuidado é pouco, toda gentileza é pouca. Principalmente entre aqueles que estão buscando conhecimento, entre aqueles que estão nos distribuindo esse conhecimento. No coração de cada um de nós deve valer algo exclusivo, sólido. Eu não tenho valor. Já falamos sobre isso. Todos estão certos, eu estou errado. Isso deve estar no meu coração. Assim eu vivo e penso. Mas a partir do momento que eu começo a enxergar os defeitos daqueles que estão vindo até a minha casa, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. A pessoa vinha até a minha casa, pegando o ônibus de longe, fazendo 1 hora de ônibus, para passar o fim de semana comigo e com minha mãe, para nos instruir em relação aos Vedas. Como é que eu posso julgar e procurar defeitos? Krishna está dizendo aqui no verso 3, não é? Não ter o hábito de buscar defeitos dos outros. Em alguém que atravessa a região metropolitana da cidade numa 1 hora de ônibus para vir a pé até a minha casa. Para passar o fim de semana me ensinando sobre Krishna.
Se ela tem um ou outro defeito, 10 ou 20 que sejam, qual é o valor do que ela está me explicando? Se minha mãe tem ou não tem paciência, se ela repete uma ou duas vezes uma frase, qual é o valor que tem ela ter me dado o corpo com o qual eu estou enxergando o Bhagavad Gita na minha frente agora? A primeira frase, a discussão da cena, o diálogo simplório, não pode suprimir aquilo que é fundamental. O corpo, a mãe, o pai, o amigo, o abrigo, a casa, a comida, as bênçãos dos semideuses e, sobretudo, Krishna. Se é Ele que está na fonte de tudo isso. Portanto, que emoções estão sendo irradiadas? As pessoas falam isso na New Age. O que eu estou vibrando? Que emoções eu estou irradiando? Eu estou irradiando confusão para as pessoas? Eu estou irradiando ansiedade? Eu preciso aprender a controlar isso, porque a minha relação com as pessoas, na verdade, é um simulacro da minha relação com Krishna. Como é que eu posso avançar em Bhakti se eu não consigo domar a minha confusão interna? E aqui a gente poderia parar de falar de astrologia e entrar a falar do Ayurveda, dos famosos doshas. De que adianta, por exemplo, alguém que é feito composto por Vata, que tem um corpo, o físico Vata, que é capaz de ficar pensando e meditando sobre milhões de aspectos, porque a mente dele é parecida com o éter. Se perder dentro desses mesmos aspectos, que utilidade ele pode ter para si mesmo? Por isso que eu estava meditando sobre isso, né? Está escrito na Ayurveda que superar o próprio dosha, muitos de vocês ainda não sabem o que é isso, mas se você é mais vata, mais pitta ou mais kapha, você tem um determinado tipo de comportamento. Nós vamos falar desses... Tem uma aula de quarta-feira, que está no grupo Ciência Milenar Indiana, onde eu falo sobre os doshas. Muito bem. O vata é capaz de filosofia sutil, mas se perde dentro da realidade. O pitta é capaz de foco e concentração, mas às vezes irradia ira e discordância, não é? O kapha é capaz de amor e compaixão, mas se perde no apego e no peso da matéria, não é? Cada um dessas tipologias deve aprender a superar os próprios obstáculos para conseguir alcançar Deus. Eu enxerguei isso finalmente 2, 3 dias atrás, né? E a minha maneira de me relacionar com os objetos, eu espero que ela continue, se transformou um pouco. Eu estou prestando atenção que o lugar onde eu ponho o livro, o lugar onde eu organizo esta tal coisa, tem a ver com a maneira como eu me relaciono com Krishna. Porque o universo é manifestado por Deus. Então, o lugar do livro é onde o livro deve estar. A minha mente ainda não está acostumada a fazer assim, mas o meu quarto está mais organizado do que ele estava 2 dias atrás. Eu estou me esforçando para vencer o vata. Minha mente está conjugando frases para eu tentar vencer o vata. Não é? Vencer esta tendência a viver no éter e no ar. Krishna me colocou nessa posição como um desafio. Muito bem, você entende a filosofia, mas a filosofia existe sem organização? O serviço a Krishna existe sem uma sequência lógica, sem respeitar o tempo? O tempo existe sem compaixão? A organização pode superar a ideia da diplomacia e da doçura? Se perguntaria um pita.
A doçura pode ser tanta que me prende à realidade, que eu me apego às pessoas e não enxergo o que os vatas estão vendo, o que está por trás do significado da pessoa. Quem é o filho, senão Krishna? Quem é o pai, senão Krishna? Quem é a mãe, senão Yashoda? De que me adianta ter compaixão, poderia se perguntar um Kapha, se eu me apego aos aspectos superficiais da matéria e não enxergo o que está por trás do éter? Então tudo é literalmente Sambandha Gyana. As bênçãos dos planetas estão falando sobre como você se relaciona com os humanos, que falam como você se relaciona com os planetas, que falam sobre como você está tentando entender Krishna mal ou bem. E assim por diante. Eu tenho a impressão que eu já devo ter atingido o horário da aula, e então vou terminar esta exposição. Nós chegamos ao 4º verso. Para encerrar, vamos pronunciar o 5º verso. As qualidades divinas foram descritas como sendo a causa da liberação, e as qualidades demoníacas foram descritas como sendo a causa do cativeiro. Ó Pandava, não tema, pois você nasceu com natureza divina. Neste mundo, os seres vivos são de 2 naturezas, a divina e a demoníaca. Descrevi elaboradamente a natureza divina para você. Agora ouça-me descrever a demoníaca. Os demoníacos não conseguem distinguir entre a ação correta e incorreta. Nem pureza, nem boas práticas, nem tampouco veracidade podem ser encontradas neles. As pessoas de natureza demoníaca dizem que este mundo não existe de verdade. De que neste mundo não existe verdade, fundamento nem Deus, e que tudo nasce através da união do masculino e do feminino. Dizem que a vida não tem outro propósito além da luxúria. Curiosamente, aqui Krishna está falando de várias filosofias, não é? Há uma que diz que o mundo é a união do yin e do yang. Não só está se falando aqui do fato de que homens têm relações com mulheres e que nascem crianças, mas também de imaginar que Deus não exista, que positivo e negativo, como dizem os cientistas, se conjugam no cosmos aleatoriamente. Muitos de vocês já estão entendendo que não é assim. Agradeço a atenção de todos. Agradeço aqui as pessoas que estão ajudando para que isso aconteça, que já estão servindo como auxiliando a difusão do conhecimento védico no nosso dia a dia. E principalmente aos grandes Vaishnavas, que, como Gurudeva, passaram a vida. Gurudeva, o grande mérito de Gurudeva é ele ter sido Seva Acharya, como eu gosto de chamá-lo, né? O mestre espiritual, o Guru, Acharya significa aquele Guru que ensina através do próprio exemplo, que ensinou o serviço. Seva significa serviço, né? Ele ensinou e demonstrou como é que nós servimos ao Guru. Essa é a especialidade de Gurudeva, o serviço impecável. E os Vaishnavas estão servindo a sucessão discipular, né, que são a misericórdia na matéria, né, de Rupa Manjari, de Lalita Devi e de Srimati Radharani, as manifestações femininas de Krishna. Elas estão irradiando a misericórdia para o mundo material. Portanto, aos pés de Gurudeva eu pronuncio, eu me deito em reverências e pronuncio Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. E Jai Lalita Devi, Jai Shri Krishna, Jai Shri Radha.